Olá pessoal, o que o leite condensado tem a ver com os nossos filhos? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou revelar uma coisa fantástica e muito importante para quem tem filhos, para quem é educador, para quem é pai. Meu nome é Rogério De Gaspari, eu sou hipnoterapeuta e trabalho com desenvolvimento pessoal. Atendo também muitas crianças no meu consultório. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar agora uma história para vocês. Essa semana eu estava comendo um leite condensado diretamente na lata. Tem coisa melhor que isso? Não. Tinha um finalzinho ali, eu catei aquela lata depois do almoço, aquele docezinho sempre vai bem. O que eu estava fazendo? Comendo aquele leite condensado e o meu filho estava na mesa junto comigo. E para brincar com ele, eu comecei a raspar o fundo da latinha e eu disse assim para ele. Ele olhou assim meio que rindo para mim por eu estar raspando. E aí eu falei assim para ele: filho, sabe o que que é? Tá escrito aqui na lata do leite condensado que o finzinho dele, aí eu mostrei alguma coisa escrita assim, né, para ele, e disse assim que o finzinho é o mais gostoso. Então, por isso que eu tô raspando aqui com a colher. E ele imediatamente arregalou os olhos e falou assim: "Nossa, pai, é verdade? Deixa eu ver". E aí eu ri e brinquei com ele. Falei assim: "Não, filho, o papai só estava brincando com você e, na verdade, isso aqui não está escrito na lata". E aonde eu quero chegar com essa história, pessoal? Os nossos filhos menores, o padrão da mente deles, o fator crítico, aquilo que calcula, que raciocina, quando eles estão frente aos pais, a autoridades em relação a eles, por exemplo, os pais em relação aos filhos pequenos, os educadores, os professores em relação aos alunos pequenos. Por quê? Nós temos uma autoridade. E vocês já perceberam que quem tem filho pequeno, o que você fala para o seu filho, ele leva aquilo como uma verdade absoluta? Então, o que que acontece? Tudo que nós falamos para os nossos filhos, tudo que nós afirmamos, eles levam aquilo como uma verdade nua e crua. Por quê? O meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu professor, eles sabem mais do que eu. Então eles trazem aquele fator crítico lá embaixo. Ou seja, isso entra como uma verdade absoluta no subconsciente das crianças. E o que você diz para eles tem muita importância. Eles pegam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Como eu, a hora que eu brinquei, que ali na lata estava escrito que o finzinho do leite condensado era o mais gostoso. E o meu filho acreditou tanto que pediu para ler isso na lata. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? É muito importante para que nós, pais e educadores, tomemos muito cuidado com aquilo que nós plantamos na cabeça das nossas crianças. Isso é muito importante. Eu atendo muitas crianças no meu consultório e muitas trazem crenças, problemas que não são delas, mas elas trazem do ambiente familiar. Por quê? Tudo que é falado entra como uma seta na mente subconsciente da criança. Ela não tem aquela razão, aquele fator crítico, aquilo que separa o verdadeiro do que não é verdadeiro, ela não tem ainda desenvolvido. Isso vai se desenvolvendo ali para os 12, 13 anos. E aí sim é que eles começam realmente a não acreditar em Papai Noel e tudo mais, naquilo que a gente já sabe. Mas o que que acontece? Quando crianças, tudo que nós falamos para eles, aquilo entra diretamente no subconsciente. E aí é que eu quero chamar a atenção de todos nós, pais, educadores, a grande importância do que falamos para as nossas crianças. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal. E eu vejo isso no dia a dia, as pais que menosprezam os filhos, que fazem comparações. Olha, o filho do vizinho é melhor que você por causa disso, daquilo. Oh, você tá feio. Ou seja, aquelas coisas que acontecem no ambiente familiar. E é comum isso. Só que nós temos que diferenciar o que é comum do que é normal. Isso é comum, mas não é normal. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós disparamos para os nossos filhos. Isso entra como uma bala, uma seta no subconsciente. E aí eles guardam aquilo ali como uma verdade absoluta. Absoluta. É daí que vem as crenças. Então, às vezes, isso vai ficar guardadinho ali na cabeça da criança e vai prejudicá-la lá na frente, quando ela tiver, às vezes, 30, 35 anos, que alguma coisa acontece
ela imediatamente se reporta aquilo que está guardadinho ali dentro, serve como o que a gente chama de gatilho, ou seja, dispara aquele gatilho e imediatamente aquela crença que está lá atrás, daquela coisa que o papai fez, o papai falou, a mamãe falou, ela funciona como um gatilho e aquilo vem à tona. E aí a pessoa acaba tendo problemas emocionais e não sabe nem de onde veio. Por quê? Porque ela ouviu lá quando criança que, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Aí ela tem uma crença financeira. Olha, o filho do vizinho, o filho do meu amigo é melhor que você. E aí a criança cresce com aquela crença de que ele não é suficiente, com aquela crença de que tudo que ele faz não está bom. Por quê? Porque ele tem aquilo dentro dele. E o que, que acontece? A criança, ou seja, o adulto, ele se torna um adulto que está sempre querendo provar para o outro que ele é melhor, ou provar até para si mesmo, porque ele traz com ele aquela comparação que o papai fez lá na infância, e isso afeta diretamente a criança. E, pessoal, é muito comum isso acontecer. Eu vejo isso no consultório praticamente toda semana. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Então, fazendo aqui uma comparação com essa história minha do leite condensado, que eu brinquei com meu filho, se eu não falo nada para ele, simplesmente levanto da mesa e não mostro a latinha, ele ia levar aquilo como uma verdade para ele. Ou seja, puxa, realmente, se o meu pai falou que o final da latinha ali é o mais gostoso, é porque se estava escrito ali, é porque estava escrito. Então veja só o poder que nós temos em relação aos nossos filhos, os educadores, os pais, por causa do fator crítico da mente consciente. Quando ele se rebaixa, o subconsciente fica exposto àquela sugestão. É aquela mesma sugestão que nós vemos lá na televisão, nos programas de hipnose de palco, que o hipnotista dá a sugestão para a pessoa lá que ela esquece o nome, ela esquece o número, morde a cebola achando que é uma maçã. Por quê? Porque o fator crítico está rebaixado, ou seja, entra direto no subconsciente. Então tomem cuidado, pessoal. Vamos tomar cuidado com as nossas crianças, com os nossos filhos, porque tudo que nós falamos para eles entra direto com uma seta no subconsciente. E por isso, lá na frente, eles começam a ter problemas, às vezes de relacionamento. É o famoso, a mulher que, por exemplo, é traída pelo marido e ela os filhos pequenos estão ali em volta e ela sempre está dizendo que homem não presta, que homem é tudo igual e tudo mais. A criança cresce com aquele padrão, ou seja, ela leva consigo para sua vida adulta aquela informação que pode ser, vamos dizer assim, servir de aconteceu alguma coisa com ela, e aquilo serve como um gatilho, imediatamente ela traz essa crença com ela, e aí ela começa a ter problema de relacionamento. Então, muitas vezes, mulheres, por exemplo, têm problemas de relacionamento e elas não sabem por que elas não conseguem estar bem com um companheiro, com um marido, com um namorado. Por quê? Porque ela trouxe aquela crença lá de trás, a hora que a mamãe disse: olha, homem é tudo igual, homem não presta. E aí ela não consegue ter firmeza, ela não tem segurança para manter um relacionamento. Então, são exemplos que eu estou dando, mas justamente para voltarmos lá no começo. Cuidado com o que nós falamos para as nossas crianças, porque elas absorvem. Se você falar que uma coisa que é de pedra e se você falar que é de madeira, ela vai levar e brigar até na escola com os coleguinhas dizendo que aquilo é de madeira. Porque o meu papai, a minha mamãe falou. Então, é muito poderoso isso. É esse recado que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Vamos tomar cuidado com as crenças que nós plantamos na cabecinha das crianças. Isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda quinta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Fica aqui a minha dica, um forte abraço e até a próxima semana.